uma estratégia muito importante, muito forte, quando as pessoas elas ouvem uma justificativa, elas ouvem uma razão, elas ouvem uma lógica, tá? Nem que essa lógica não seja tão lógica, mas as pessoas elas gostam de saber o porquê que elas tomam as decisões. Então, dentro da sua estratégia, é interessante você dar o porquê. Então, não deixe o seu cliente sem saber o porquê que ele precisa fazer algo, tá? Porque as pessoas, elas se interessam muito por isso. Uma outra coisa que a gente pode agregar nessa questão de fidelização é mostrar a credibilidade. Que essa pessoa, que o nosso paciente, ele pode confiar na gente, que ele pode ter segurança com a gente. Se eu pedir para vocês hoje pensarem em uma empresa e que você acredita dela, que você sente seguro, que você até às vezes faz compra na internet, você lembra de uma. Não, essa eu confio, essa sempre eu vou no site, eu compro, porque ela me traz uma credibilidade. E essa credibilidade você pode mostrar de várias maneiras para o seu paciente. Você pode mostrar pela sua confiança, você pode mostrar pelo seu conhecimento, você pode mostrar pela sua autoridade, né? Então eu sou assertiva quando eu falo com o meu cliente, com o meu paciente, ele entende e eu consigo passar essa confiança, eu consigo passar essa autoridade. E ele capta, tá? E também, então é interessante a gente pensar nessa estratégia dentro da nossa jornada de fidelização. Então, primeiro, que a gente tenha um porquê, que nem que não seja lógico, mas que a gente tenha um porquê embutido quando a gente conversar com o nosso paciente. O segundo, que a gente mostre para ele a credibilidade nossa, que ele possa acreditar na gente, que ele possa ter segurança na gente. E isso vem com o quê? Com a minha assertividade na minha fala, até mesmo na minha escuta, quando ele pede alguma coisa para mim. Porque nesse relacionamento do nosso paciente, a gente precisa criar essa relação, tá? Que é importante. E essa relação, ela tem que ser agregada a um valor. E nem sempre esse valor ele é mensurado, mas ele está ali presente. Entenderam? Tá? Então, vamos construir um pouquinho mais dessa jornada, ok? Uma outra coisa de estratégia comportamental que eu posso fazer para o meu paciente é que ele tenha uma certa reciprocidade com o que eu faço para ele. E quando a gente usa a estratégia da reciprocidade, é quando a gente acrescenta, que nem eu falei para vocês, o porquê, tá? E quando eu acrescento para ele uma informação. Então estejam atentos que o seu paciente, quando ele entra no seu consultório, ele sai diferente de como ele entrou. E como que você consegue isso? Quando você agregou algum valor. Quando você deu alguma informação que ele não tinha. E só o fato de você fazer ele ter agregado uma informação, ele sair diferente do que ele entrou, tá? Você agregou um valor e ele se sente grato por isso. Eu vou sair um pouquinho do consultório para dar um exemplo para vocês e de repente vocês estarem numa loja e irem comprar um celular. E você está em dúvida. E você chega pro vendedor e você quer conversar com ele sobre o celular. E o cara tá lá respondendo um monte de coisa. Ele fala, olha, tem esse modelo, esse é que sai mais, esse também é muito bom, tá? Tem uma aceitação boa no mercado. Veja o que for melhor e você me avisa. E esse celular nessa loja custa X. E aí tudo bem, você vai numa segunda loja. E quando você chega lá, o vendedor ele te auxilia, ele te mostra as configurações, ele te dá algo técnico. Só que é um pouco mais caro o celular dessa loja do que da outra. E você vai para casa e você vai pensar, quem foi que gerou valor para você?
Quem foi que gerou um valor a mais para você? Quem foi que te deu uma atenção? Quem foi que mexeu com o seu emocional? Foi a segunda loja. Então as pesquisas mostram que o consumidor ele está disposto a gastar até 55% a mais para ter essa satisfação, essa experiência de satisfação. Vocês entenderam? E quando eu faço isso com o meu paciente, quando eu agrego um valor, tá? Quando eu passo uma informação para ele, que ele está buscando, e às vezes ele nem estava buscando, mas eu digo para ele, olha, deixa eu te alertar para isso, isso e isso, dentro do que você está buscando para mim, e ele vai embora, eu consegui criar estratégia da reciprocidade. Ele fala, poxa vida, eu fui em tantos dentistas e ninguém teve essa atenção que ela teve comigo. Então é uma forma íntegra, né, gente? Ninguém está falando aqui em nada diferente de integridade, por favor, mas que eu esteja disposta a ajudar o meu paciente, que eu esteja disposta a acrescentar algo para ele, tá bom? E isso é bastante importante. Dentro do consultório nosso, é um hábito muito interessante que você tem que treinar. Então imagina, que eu tenho certeza absoluta que você sempre tem alguma pergunta dessa num dia do teu consultório. Então às vezes você está conversando com o teu paciente, você explica a situação para ele e ele pergunta para você, e aí doutora, tá bom, você me explicou, mas eu gostaria muito de saber o que você acha. Se você fosse eu, o que você faria? E eu poderia simplesmente responder com o meu conhecimento, com a minha autoridade. Ah, eu acho que você tem que fazer a exodontia desse dente. Ou eu diria para ele, olha, eu acho que você deve manter esse dente. É muito mais interessante a gente manter esse dente. Você tem certeza, né, e a gente vai concordar aqui, que eu não deixei meu paciente sem uma resposta. Eu disse para ele o que eu acho. Mas o que eu agreguei de valor nessa minha fala? Nada. Agora, pensa se eu respondesse assim para ele, olha, eu preciso entender um pouquinho mais do que você está falando para mim. E para isso, para a gente ter essa tomada de decisão, eu gostaria de saber qual é a sua expectativa frente a esse tratamento, frente a esse dente, frente a esse trabalho. Por quê? Porque quando eu tenho casos como esse, eu gosto de dividir, eu gosto de saber um pouco mais do meu paciente. Mas com certeza, quando a gente conseguir mapear qual é a sua expectativa, a gente vai chegar a um denominador comum. Então, eu consegui também responder para o meu paciente, eu mostrei para ele que eu estou solícita e eu preciso de mais informações. Vocês entenderam? Então, quando eu disse para vocês lá no começo que é interessante nessa fidelização desse paciente, nesse relacionamento, nessa conexão, a gente agregar valor. Então, como é que eu agreguei valor? Como é que eu dei credibilidade na minha pessoa, na minha fala? Quando eu disse para ele, em casos como esse, então eu estou mostrando que eu já tive casos como esse, que eu tenho a minha experiência, que eu tenho experiência nisso. Outra coisa, eu digo para ele, como é que você vê isso? Ou qual é a sua expectativa? Dizendo assim para ele, olha, eu quero te entender melhor. Conta para mim um pouco mais de você. Conta para mim um pouquinho mais do que você pensa sobre isso. E mais do que isso, eu mostro para ele que sim, que a gente vai chegar a um denominador comum. Então é diferente da Valéria profissional que respondeu com conhecimento sim. Ele me perguntou o que você acha e eu disse, a gente vai manter, a gente vai extrair, não importa, X. Mas eu respondi prontamente para ele. Não é que esteja errado, mas é que eu não agreguei valor. Então é muito interessante quando a gente consegue unir valor ao nosso atendimento. E para isso não é só um treino,
é de verdade a gente ouvir o nosso paciente, porque com isso a gente consegue mapear o que ele está falando, entender o que ele quer e assim, o mais importante que eu falei para vocês, né? Criar essa estratégia de reciprocidade, que ele entenda que eu realmente, como profissional, eu estou disposta a ajudá-lo. Eu estou disposta a, como se fosse dar a mão a ele nessa caminhada e a gente vai seguir junto. Então, essa é uma jornada de fidelização e isso não é imediato. Não é imediato, é uma construção. E essa construção, ela tem que ser o quê? Ela tem que ter uma frequência. Eu começo a criar essa habilidade de ouvir o paciente, de estar disposta a ter uma integração com ele, a criar uma conexão, a ter um relacionamento e a também conseguir agregar valor. Quanto mais eu estiver disposta, aberta, conectada com esse paciente. É aquela diferencial daquele vendedor do celular, que ele se propõe a descrever a técnica do celular, as configurações do celular para mim. Mesmo que talvez eu saia da loja e fale, muito obrigada, moço, depois eu volto, eu vou pensar. Entendeu? Mas ele estava disposto ali e com certeza esse vendedor, ele criou essa habilidade, ele foi lapidando essa habilidade. Então quando a gente começar a ter a nossa fala de agregar algo, que a gente comece a treinar isso, que comece a fluir isso e a estar atenta, tá? A desenvolver cada vez mais essa habilidade. Então esse é um ponto muito importante, porque com essa habilidade eu gero estratégias comportamentais no meu paciente, tá? E isso eu estou explicando para vocês em forma de estratégias, né? Porque são gatilhos que a gente tem na mente quando eu faço alguma coisa, eu altero o comportamento dessa pessoa.